Então, hoje a gente vai continuar falando do sistema reprodutor masculino. Agora a gente vai continuar falando também dos órgãos internos, mas depois no finalzinho a gente vai falar do órgão externo também. Então, começando aqui uma breve revisãozinha, né? Os órgãos do sistema reprodutor masculino, nós temos o pênis, a uretra masculina, nós temos aqui o testículo, deixa eu usar, o testículo, o epidídimo, o ducto deferente, aí aqui a glândula seminal, a próstata, as glândulas bulboretral, e como vocês viram na última aula, vocês já viram o escroto, testículo, epidídimo. Hoje nós vamos falar do ducto deferente, das glândulas seminais, ducto ejaculatório, próstata, uretra, a parte prostática da uretra, né? Glândulas bulboretrais e pênis. Sobre os ductos deferentes, vamos começar. Começando pela forma e localização. Esses ductos, eles têm origem lá no finalzinho do epidídimo, eles são uma continuação do epidídimo, né? Da cauda do epidídimo, e eles seguem todo o trajeto até a parte posterior da bexiga, onde ele tem uma leve ampliação, formando a ampola do ducto deferente, e ele vai ele vai entrar no ducto ejaculatório. Aí, bom, ele sai da cauda do epidídimo, segue pelo funículo espermático, atravessa o canal inguinal e termina posteriormente a bexiga. A principal função do ducto deferente, a função dele é fazer esse transporte dos espermatozoides durante a ejaculação. E para esse transporte ser eficiente, ser rápido, ele é constituído por 3 camadas musculares. Uma camada longitudinal externa, uma camada circular média e uma camada longitudinal interna. Tudo isso faz com que ele tenha uma contração muito forte para ser capaz de levar os espermatozoides desde lá do epidídimo até a uretra. Aí, bom, eu falei que ele passa pelo funículo espermático, mas o que é esse funículo espermático? O funículo espermático é o conjunto dessas estruturas que saem do escroto, que saem do testículo, dessa região aqui, e vão entrar novamente na cavidade abdominal. E o funículo espermático é composto pela artéria testicular, pelo ducto deferente, pela artéria do ducto deferente, pelo ramo genital do nervo gênito femoral e pelo plexo pampiniforme, que é o plexo venoso que drena toda essa região do escroto, do testículo epidídimo. Aí, bom, o ducto deferente, ele sai daqui da cauda do epidídimo, passa pelo funículo espermático, entra aqui no canal inguinal. Aqui a gente tem uma imagem mais dissecada, não é? Mostrando aqui que esse funículo espermático ele vai entrar na cavidade abdominal pelo canal inguinal, passando pelo anal inguinal superficial, canal inguinal e anal inguinal inteiro, profundo. Aí aqui, mais uma vez, uma visão desse canal inguinal. Ó, o funículo espermático aqui, passando pelo canal inguinal e entrando na cavidade abdominal. Aqui nós temos repuxando para ver as camadas do abdômen ainda. Aí pronto. O ducto deferente, ele é dividido, né? Ele pode ser dividido em 4 partes. Ele pode ser dividido na parte epidídimo testicular, que é essa parte que fica realmente em contato com o epidídimo, com o testículo, que é essa parte que ainda está no escroto. Depois a gente tem a parte funicular, que é essa parte que está no funículo espermático. Depois da parte funicular, a gente vai ter a parte inguinal, que é quando o ducto deferente está passando pelo canal inguinal. E depois do canal inguinal, a gente vai ter a pélvica, que ele entrou na cavidade pélvica, certo? Essa é uma divisão puramente teórica, não existem marcos anatômicos para dividir, só os marcos que é a divisão, que ele sai
do encontro com o epidídimo e passa para o funículo espermático. Aí, quando ele entra no canal inguinal, ele está na sua parte inguinal. Quando sai do canal inguinal, ele está na parte pélvica. Aí, no finalzinho aqui, ele tem essa leve expansão, que é chamada de ampola. Passei. Ampola do ducto deferente. E a função dele é só carregar os espermatozoides. Aqui uma imagem de dissecação de cadáver mesmo, do Iocoste. E é isso. E pronto. As glândulas seminais. Essas glândulas seminais, elas se localizam na parte posterior da bexiga, posterior à bexiga, são localizadas lateralmente aos ductos deferentes e medialmente aos ureteres, ou seja, fazendo a comparação, usando aqui a parte esquerda. A gente tem o ducto deferente mais medial, ou seja, mais no meio. A glândula seminal está alocada mais lateralmente ao ducto deferente, mas em relação ao ureter, ela está mais medial, mais para o meio. Ele é um túbulo enovelado, ou seja, ele é um túbulo de quase 20 centímetros, que quando fica todo enovelado e mantido unido por um tecido conjuntivo, ele fica com aproximadamente 5 centímetros, 4 ou 5 centímetros. Aí, a função ainda não. O ducto excretor dessa glândula seminal, ele vai se juntar com o finalzinho do ducto deferente e vai formar o ducto ejaculatório, que passa por dentro da próstata aqui, desemboca na uretra prostática, aqui nessas aberturas no colículo prostático, que é essa estrutura aqui, e libera os espermatozoides vindos do ducto deferente, mais a secreção seminal aqui na uretra. Aí, pronto, a função das glândulas é a produção dessa secreção viscosa e alcalina com alto conteúdo de frutose. Ela constitui 70% do ejaculado e a frutose serve como fonte de energia para os espermatozoides e o meio alcalino ele estimula a motilidade dos espermatozoides também. Aí aqui. A gente pode ter uma divisão. Essa divisão ela é meio, como várias coisas na anatomia, meio virtual, assim. Você tem que imaginar um pouco. Aí a gente tem a divisão da cúpula, que seria essa parte mais superior da glândula seminal. Temos o corpo, propriamente dito, da glândula, que seria a parte mais central. Aí aqui chegando já pertinho da próstata, do ducto ejaculatório, nós vamos ter a base, aqui no finalzinho, e o colo. Essas divisões são mais difíceis do professor cobrar em prova prática, porque são muito próximas umas das outras, então pode confundir bastante. Mas é isso, divisão em cúpula, corpo, base e colo. E agora, chegando finalmente na próstata, nós temos que a função dela é produzir uma secreção levemente ácida, com pH de 6,4 aproximadamente, contendo numerosas proteases e fosfatase ácida. Gato. Aí ela constitui 30% do ejaculado. Aí ela se localiza diretamente na base da bexiga, onde envolve a uretra, e diretamente anterior ao reto, através do qual é palpável como uma estrutura endurecida. Isso é de importância clínica, justamente pelo exame do toque, para notar se há alguma alteração na próstata. Aí, é isso. Bom, qual é a morfologia da próstata? Ela é achatada dorsalmente. Essa aqui é a base, ela pode ser dividida em base e ápice. Possui uma face posterior, que é essa daqui, que é voltada para o intestino. A face anterior, que não dá para ver nessa imagem, ela é voltada para a sínfise púbica, aqui. E as ínferolaterais, que são voltadas para o plexo vésico prostático, plexo venoso. Aí, e ela é envolta por uma cápsula fibrosa também.
tem o tamanho de uma castanha, não é muito grandezinha, né? Ela é conectada, fixada pelo ligamento puboprostático com o músculo puboprostático, aqui. Também não é muito aplicável em provas práticas, nem nada. É só para vocês ficarem sabendo. E numa seção frontal aqui, a gente pode observar na uretra prostática, que é essa parte da uretra aqui, da uretra, a gente tem diversas aberturas, diversos ossos de ductos. Esse maior aqui, que a gente vê com mais facilidade nessa dissecção aqui cadavérica também, esse é o utrículo prostático. Como o Vedal explicou na aula anterior, ele é um remanescente do ducto paramesonéfico. É isso, né, Vedal? Se eu estiver errado, você me corrige aí no chat, por favor. Mas ele é um resquício. Ele era o que seria o útero na mulher, virou esse utrículo prostático. Ele fica só um buraquinho aqui, na verdade. Aí aqui, logo abaixo do utrículo prostático, nós temos os ósseos dos ductos ejaculatórios, que é o ducto ejaculatório, voltando. É a junção do ducto deferente com o ducto excretor da glândula seminal, que eles se juntam aqui atrás e formam os ductos ejaculatórios que desembocam aqui na uretra prostática. E esses diversos outros aqui são os ósseos dos ductos prostáticos no seio prostático. Aí eles desembocam também nessa região. Isso aqui, essa elevaçãozinha aqui que a gente pode observar, é chamado de colículo seminal. E é... Ai, meu Deus, a minha gata tá me mordendo. Essa é que é o colículo seminal. E aqui é a crista uretral. Aqui a gente pode observar bem fraquinho, não dá para ter uma visão muito clara, mas o colículo é essa elevação aqui, ó, que a gente consegue observar bem. Então, pode ser um objetivo da prova prática, sim. Aí, agora é você, Vidal. Eu vou projetar aqui para usar o apontador. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Certo. Então, a próstata, ela vai ter algumas divisões, certo? E a gente vai levar como consideração para essas divisões os tipos de célula que constituem a próstata, como também as próprias segmentações prostáticas. Quando a gente leva em consideração o tipo de célula, a gente vai dividir a próstata em zonas. E quando a gente leva em consideração as segmentações prostáticas, a gente vai dividir a próstata em lobos e lóbulos, certo? Primeiro aqui falando sobre as zonas da próstata, que leva em consideração os tipos de célula, a gente tem 4 zonas. A zona anterior, a zona de transição, a zona interna e a zona externa. A zona anterior, ela é chamada também de istmo prostático, que é essa partinha aqui, ó, mostrada em verde. A gente tem aqui ela em corte transversal, certo? Um corte transversal. E aqui é uma vista superior da próstata, como se fosse a próstata em 3D. Então, aqui em verde, a gente tem a zona anterior... Desculpa, istmo não, fibra muscular. Istmo é do lóbulo. Então, a gente tem aqui a zona fibra muscular, justamente porque dá a ideia do tipo de célula que a gente tem aqui nessa zona, que são células fibrosas e musculares. A próxima zona, a zona de transição, ela é chamada também de periuretral. Como o nome diz, ela vai ficar em volta da uretra, certo? A gente tem essa partezinha aqui rosa e tem também uma partezinha bem fininha aqui que envolve a uretra. É chamada de zona de transição ou periuretral. A zona interna, também chamada de zona central, é essa parte azul. E a gente tem a zona externa, que é essa partezinha aqui laranja, chamada também de zona periférica, também na periferia da próstata. Essas zonas têm uma importância clínica porque é relacionado com o câncer de próstata, como a gente pode ver aqui.
Os tumores, eles têm uma maior probabilidade de se desenvolver na zona periférica, no caso, os tumores prostáticos malignos. Eles se desenvolvem, sobretudo, na zona periférica, e isso também é importante para a gente saber o motivo do exame do toque retal ser tão importante para diagnóstico do câncer de próstata, porque se a gente observar a zona periférica, ela é a zona que está mais posterior, então ela é a zona que vai estar em uma relação mais próxima com o reto, certo? Por isso que o exame do toque retal é tão importante para esse diagnóstico. A próxima divisão da próstata vai ser a divisão em lobos. Essa imagem aqui mostra um pouquinho como a próstata ela é segmentada, tanto pela passagem da uretra, como pela passagem dos ductos ejaculatórios. E aí a gente consegue dividir a próstata em 4 lobos, que seria o lobo anterior, o lobo posterior, médio e lobos laterais, que a gente teria direito e esquerdo. E os lobos laterais, eles se dividem em 4 lóbulos, que seria o ínfero posterior, o ínfero lateral, o ínfero medial e o antero medial. Esses lóbulos não dá para ver muito bem e é mais uma divisão imaginária, digamos assim. Aqui nessa imagem, alguns deles estão mostrados, certo? A gente vê aqui o lóbulo anteromedial, que faz parte do lobo lateral. A gente tem aqui também o lóbulo superomedial, o lóbulo ínfero posterior. O lóbulo anteromedial eu não encontrei nessa imagem aqui, também não encontrei nenhuma outra imagem melhor que destacassem os lóbulos, que fazem parte do lobo lateral. Mas os lobos, né, os lobos propriamente ditos, a gente vê aqui nessa imagem. A gente observa aqui o lobo anterior, certo? A gente tem aqui o lobo posterior, os lobos laterais aqui, que a gente vai ter um direito e um esquerdo, aqui lateral direito e esquerdo, e o lobo médio, certo? Então, só para esquematizar melhor, a gente vai ter 4 lobos, que é lobo anterior, lobos laterais, lobo médio, lobo posterior e lobo médio. A gente tem aqui lobo anterior, esse aqui mais rosinha, os lobos laterais azuis, o lobo posterior roxo e o lobo médio amarelo. E o lobo lateral, por sua vez, ele vai se dividir em 4 lóbulos: ínfero posterior, ínfero lateral, posterior e médio. Essas divisões aqui é muito improvável de ser cobrado em prova prática, porque é uma divisão muito imaginária, não dá para a gente ver bem direitinho isso, não. Então, é mais para, se for o caso, de cair em prova teórica. Mariana vai continuar com vascularização. Deixa eu projetar minha tela. Opa, não era isso que eu queria fazer. Mas tudo bem. Só para a gente dar uma recapitulada aqui, tá aparecendo para vocês? Aqui não. Deixa eu colocar aqui. Agora tá. Obrigada, Vidal. Então, para a gente dar uma recapitulada, a gente já falou de ducto deferente, que tem uma parte epidídimo testicular, ou parte escrotal, tem a parte funicular desse ducto deferente, tem a parte inguinal do ducto deferente e a parte pélvica. Aí, chegando aqui no finalzinho do ducto deferente, ele vai sofrer uma expansão, que vai ser chamada de ampola do ducto deferente, e o seu finalzinho vai se juntar com o ducto excretor da glândula seminal e formar o ducto ejaculatório. A glândula seminal aqui, as glândulas seminais, elas se localizam posterior à bexiga, lateralmente ao ducto ejaculator, ao ducto deferente, medialmente ao ureter. A gente pode dividir ela em cúpula, corpo, base e colo. E seu ducto excretor vai se juntar aqui com o ducto deferente, formando o ducto ejaculatório no interior da próstata, que vai desembocar lá no
na uretra prostática, no colículo seminal, que tem também o utrículo. Aí a próstata tem base, ápice, face posterior, face anterior e faces inferolaterais. E agora vamos para a vascularização. Bom, como é que funciona? Como essas estruturas estão muito próximas, a vascularização, a drenagem, a inervação, a drenagem linfática vão ser muito parecidas, com pequenas variações só. Então, a artéria do ducto deferente, que é essa artéria aqui, ó. Cadê o apontador? Que é essa artéria aqui, ó, que a gente pode ver, acompanhando o ducto deferente aqui, ela vai ser responsável pela irrigação do ducto deferente e também das glândulas seminais. Só que essa artéria ela pode ter origens variáveis. Ela pode vir, a artéria do ducto deferente, ela pode vir da artéria umbilical. Aqui a gente tem a artéria umbilical direita, pode vir dessa. Pode vir da artéria vesical superior, aqui também. Pode vir da artéria vesical inferior, aqui. E pode vir diretamente da artéria ilíaca interna. Aqui. Ok? Aí a irrigação da glândula seminal também pode ocorrer pela, deixa eu parar de mexer, artéria vesical inferior. As glândulas seminais também podem ser irrigadas diretamente pelas artérias vesicais inferiores. Aí, a próstata, ela é irrigada por ramos prostáticos que saem da artéria vesical inferior, a mesma que pode dar a origem à artéria do ducto deferente e irrigar a artéria ou irrigar as glândulas seminais. Ela emite ramos prostáticos e a artéria retal média também emite ramos prostáticos que vão irrigar a próstata. A drenagem venosa é exatamente a mesma para essas três aqui, somente com uma diferença para os ductos deferentes. Como o ducto deferente ele vem lá do escroto, passando aqui pela parte, passando junto com o epidídimo, testículo, vindo aqui no canal inguinal, o plexo pampiniforme, que é esse plexo aqui que drena todo o testículo, o epidídimo, ele vai drenar também essa região aqui do ducto deferente. E a região, a parte interna, a parte pélvica, vai ser drenada pelo plexo venoso vesical e pelo plexo venoso prostático. E esses dois plexos também vão drenar as glândulas seminais e a próstata. Aí aqui a gente tem o plexo venoso prostático e o plexo venoso vesical. Aí. A inervação é a mesma. Todos os ramos vêm do plexo hipogástrico inferior, que é esse plexo aqui. Está destacado. E a inervação simpática nas glândulas seminais e na próstata, elas vão induzir a contração da musculatura. As fibras simpáticas vão induzir a contração da musculatura das glândulas seminais para expulsar o conteúdo, a secreção produzida, da próstata também. E as fibras parasimpáticas, elas vão induzir a produção dessa secreção. Como o ducto deferente é só um conduto, enfim, vai ser só a contração das fibras. Mas também vem do hipogástrico inferior, do plexo. A drenagem linfática, todos eles podem ser drenados para os linfonodos ilíacos internos. Cadê? Aqui, os linfonodos ilíacos internos. Aí, os ductos deferentes podem ser drenados para os linfonodos lombares também. As glândulas seminais podem ser drenadas para os linfonodos pré-sacrais. E a próstata pode ser drenada também para os linfonodos pararetais. Isso aqui é mais útil saber se talvez ele cobre na prova. Se uma célula metastática saiu daqui, para onde ela vai parar primeiro. Mas é pouco provável que ele cobre isso. Desses órgãos, né, pelo menos. Ai. E a gente vai continuar agora falando das glândulas bulburetrais. Deixa eu só projetar aqui. Tá aparecendo aí?
Tá sim. Vamos lá. As glândulas bulboretrais, né? Normalmente eu gosto de começar falando da localização do órgão. E aí, sobre a localização delas, dessas glândulas, que são esses dois pontinhos aqui, elas vão estar localizadas no assoalho da pelve, certo? Não sei se vocês lembram da primeira aula, ou então se já viram, que a pelve ela vai ter uma abertura superior e uma abertura inferior, e nessa abertura inferior da pelve vai ter alguns músculos, certo? Que vão meio que fechar a pelve inferiormente. Um desses músculos é esse músculo aqui, que é o músculo transverso do períneo. E é justamente nesse músculo que as glândulas bulboretrais vão estar. Elas vão estar meio que dentro desses músculos. E quando esses músculos se contraem, ajuda a excretar o conteúdo dessas glândulas. Então, elas estão no assoalho da pelve, inseridas no músculo profundo do períneo. E elas têm uma relação direta com a extremidade posterior do pênis. Essas estruturas aqui, roxinhas e rosinhas, que estão em corte, elas fazem parte do pênis, a gente vai ver posteriormente, e a gente consegue ver que as glândulas bulboretrais, elas estão bem próximas dessas estruturas. Em relação à função dessas glândulas, elas vão secretar um conteúdo alcalino, certo? No caso aqui é a morfologia. Ela não tem muita coisa, certo? Muita estrutura. A única coisa que a gente precisa saber sobre ela é que ela é redondinha, como se fosse uma ervilha, e pequena. Não tem estruturas para a gente identificar. E aí, como eu estava falando anteriormente da função, a função dela é justamente neutralização da uretra. O conteúdo dessas glândulas, ele é o primeiro a ser secretado, certo? No momento da ejaculação. Na verdade, antes da ejaculação, essas glândulas elas já secretam seu conteúdo, que é um conteúdo seroso alcalino, que vai justamente neutralizar o pH da uretra, para que quando a ejaculação, né, o ejaculado propriamente dito, seja ejetado e passe pela uretra, ele não mata os espermatozoides, né? A acidez da uretra não mata os espermatozoides. Então, essa neutralização é importante. E aí, a única coisa assim relevante sobre essas glândulas, como a gente sabe, toda glândula exócrina, ela vai ter um ducto para poder liberar o seu conteúdo. E aí, essas glândulas aqui, bulboretrais, vão ter o seu ductozinho, que vai liberar o conteúdo diretamente no bulbo do pênis, que vai cair aqui na uretra, certo? Aqui a gente está vendo a uretra, bulbo do pênis, e as glândulas liberam o conteúdo aqui. Então, a gente tem o ducto excretor da glândula bulboretral. Agora, para falar do pênis, vamos lá. A localização dele, ele vai estar localizado no períneo anterior. Não sei se vocês lembram da aula de períneo, que a gente tem dois trígonos, que seria o trígono urogenital e o trígono anorretal. Então, o pênis, assim como o escroto, testículo e epidídimo, vai estar no períneo anterior, e ele é um órgão anterior ao escroto, certo? O escroto fica atrás e o pênis na frente. E ele também é anterior à sínfise púbica, porque o pênis, ele ocupa toda essa extensão, certo? Então, aqui mais embaixo a gente tem o escroto, mas aqui em cima a gente tem a sínfise púbica. Então, é importante dizer que ele é anterior tanto ao escroto quanto à sínfise púbica. A função do pênis é basicamente a cópula, certo? Ele é o órgão da cópula masculino e, obviamente, é o órgão pelo qual acontece a ejaculação. Mas, diferentemente do órgão feminino, o órgão masculino que é responsável pela ejaculação é o mesmo que é responsável pela micção. Então, a gente tem o mesmo canal ejaculatório e da micção, né, da urina. Em relação à morfologia do pênis, ela tem duas morfologias básicas, que seria um formato cilíndrico, quando o pênis está flácido, e um formato prismático, quando o pênis está ereto, certo? Isso aqui eu sempre achei meio abstrato, esses formatos, mas é o que tem lá no guia prático, é o que o professor considera para a prova. E aí, o pênis ele é dividido basicamente em raiz do pênis e parte livre. A raiz do pênis é a parte do pênis que vai estar dentro da pelve, certo?
vai estar fixada aqui nos ossos do quadril, e a parte livre é justamente a parte que está fora da pelve, né? Mais precisamente no períneo. E aí a raiz do pênis, ela é formada pelos ramos do pênis, que a gente tem o ramo direito e esquerdo, e o bulbo do pênis, que é apenas uma estrutura mediana. Já a parte livre, ela vai ser formada pelo corpo do pênis e pela glande do pênis. O corpo do pênis, ele vai ter duas faces, certo? Uma face anterior e uma face posterior. E aqui é importante tomar cuidado, porque essa divisão de anterior e posterior no pênis leva em consideração o pênis funcional, que seria o pênis ereto. Então, essa partezinha aqui, que parece ser anterior, na verdade, é o dorso do pênis, a face posterior. E essa parte aqui, que parece ser posterior, na verdade, é a face ventral, a face anterior do pênis, certo? E na face posterior do pênis, a gente tem uma estrutura aqui, que é a rafe do pênis. A rafe do pênis é essa linhazinha aqui, certo? Na pele, que se continua com a rafe do escroto, que por sua vez se continua com a rafe do períneo. Então, a gente tem uma continuidade das rafes, que é a rafe do pênis, rafe do escroto e rafe do períneo. E aí, essa RAF, ela é decorrente do processo embriológico, certo? De formação da genitália masculina, e tem tanto no homem quanto na mulher. Sendo que no homem ocorre aqui, tem essas estruturas, certo? A estrutura indiferenciada, que vai dar origem ao aparelho, à genitália externa masculina e à genitália externa feminina. A gente tem essa estrutura aqui que vai se fechar no homem e que permanece aberta na mulher. Aqui vai ser formado os pequenos lábios na mulher, e aqui no homem, como fecha, vai ficar a rafe do pênis, que é como se fosse um resquício, né, uma estrutura análoga aos pequenos lábios na mulher. E aí acontece em algumas crianças dessa estrutura aqui não fechar, e aí a rafe do pênis fica aberta. E aí a gente pode ter essa situação aqui, ó. Pode ter até uma comunicação com a uretra fica aberta e exposta, certo? Isso pode trazer prejuízos na micção e pode até favorecer mais infecções. E aí o procedimento aqui para reverter isso seria um fechamento cirúrgico. Sobre o corpo do pênis. Internamente, ele é dividido em duas partes, basicamente, que seriam os corpos cavernosos, que é essa estrutura aqui. A gente está vendo aqui nessa imagem apenas uma, porque elas estão unidas, mas a gente tem dois corpos cavernosos, um direito e um esquerdo, e um único corpo esponjoso que vai se dilatar para formar a glande. Então, lembrando lá das estruturas da raiz do pênis, a gente tem os ramos, certo, direito e esquerdo, e cada ramo vai se continuar com um corpo cavernoso. Enquanto que o bulbo do pênis, ele vai se continuar com um corpo esponjoso, que vai formar a glande. Então é importante ter cuidado também, porque muita gente acha que a glande ela é parte dos corpos cavernosos, mas na verdade a glande faz parte do corpo esponjoso. E aí, o corpo cavernoso, né, são essas duas estruturas aqui, como eu mostrei. O que é que a gente encontra de estrutura neles? A gente vai ter esse revestimento aqui do corpo esponjoso, um revestimento de tecido conjuntivo, que é a túnica albugínea. A mesma constituição da túnica albugínea dos testículos a gente vai ter aqui. E aí essa túnica albugínea, ela vai se ramificar, vai emitir várias projeções, certo? Que vão ser essas projeções vão ser as trabéculas cavernosas. E aí, entre as trabéculas, a gente vai ter uns espaços, esses buraquinhos aqui, que são os espaços que vão se encher de sangue durante a ereção. Esses espaços são as cavernas. E aí, aqui no meio, entre um corpo cavernoso e outro, a túnica albugínea se espessa para formar o septo do pênis, certo? Que é essa estrutura aqui, o septo do pênis, formado de túnica albugínea. E a gente tem esse outro septo, que é o septo intracavernoso.
Só que a gente tem que ter cuidado para não confundir esse septo com o septo do pênis. Muita gente acha que o septo do pênis é esse, mas na verdade é esse. E apesar do nome ser intracavernoso e ele ficar abaixo dos dois corpos cavernosos, é uma nomenclatura estranha, mas é isso mesmo. Então, o septo intracavernoso separa os corpos cavernosos do corpo esponjoso e o septo do pênis separa os dois corpos cavernosos. E aqui, como eu falei, a gente tem as trabéculas do corpo cavernoso e entre as trabéculas os espaços são as cavernas. Já no corpo esponjoso, a gente vai ter também a túnica albugínea revestindo, que também vai emitir trabéculas, e entre as trabéculas a gente vai ter a caverna. É importante destacar também que no interior do corpo esponjoso a gente vai ter a uretra peniana, sendo que a uretra ela vai ser mais detalhada na aula de urinário. E aí, como eu já tinha falado, o corpo esponjoso ele vai se dilatar para formar a glande do pênis. E o que é que a gente tem na glande do pênis? Essa dilatação aqui, essa proeminência que envolve toda a glande, ela é chamada de coroa da glande, certo? Abaixo da coroa da glande, a gente tem como se fosse uma depressão, e essa região aqui, mais, como é que eu posso dizer, mais deprimida aqui em relação à glande, a gente vai chamar de colo do pênis. Tem que ter um cuidado aqui, porque muitas pessoas confundem o colo do pênis com outra estrutura, que é o sulco balano prepucial. O sulco balano prepucial, ele fica bem aqui, abaixo da coroa, certo, da glande. Tanto é que ele também é chamado de sulco coronário. Então, o sulco balano prepucial, ele é só aqui, abaixo da glande. Enquanto que essa estrutura aqui, essa depressão, é o colo do pênis. E aí a gente tem também aqui, a glândula ela é dividida aqui na parte ventral, certo? Essa divisãozinha aqui a gente chama de septo da glande. Então, coroa da glande, septo da glande, o colo do pênis, que é essa estrutura aqui, e o sulco balano prepucial ou sulco coronário. E a gente tem também na glande a abertura do ósteo uretral externo. Sobre os envoltórios do pênis, eles são um pouco parecidos com os envoltórios do escroto, só que menos numerosos. A gente vai ter a pele, certo? Que reveste todo o pênis. Abaixo da pele, a gente vai ter a túnica dartos, que é essa estrutura aqui, fibromuscular. Essa estrutura é importante para a ereção peniana e para retração, digamos assim, após a ereção, para o pênis voltar a ficar flácido, porque ela vai distender e retrair, certo? A gente tem outra estrutura que é a fáscia subcutânea, ou chamada de fáscia externa do pênis. Só que aqui tem alguma confusão entre alguns autores, porque alguns autores consideram a fáscia externa, né, a fáscia subcutânea, como uma estrutura separada, mas outros autores consideram que a fáscia subcutânea é a mesma coisa da túnica dartos. Tanto é que essa imagem aqui, que eu tirei do Netter, ele traz a representação da túnica dartos, que é essa estrutura aqui fibromuscular, mas ele não traz a representação da fáscia subcutânea. E a gente tem a fáscia do pênis, que seria a fáscia interna do pênis. Para os autores que consideram fáscia subcutânea e fáscia do pênis, a gente tem fáscia externa e fáscia interna. E para aqueles que não consideram a fáscia subcutânea, a gente chama apenas de fáscia do pênis, que é essa estrutura aqui que envolve tanto os corpos cavernosos quanto o esponjoso, e é a partir dela que se forma o septo intracavernoso, certo? E a gente tem também a túnica albugínea, que vai revestir individualmente cada um dos corpos aqui. E aí, uma correlação clínica importante em relação a esses revestimentos é o que a gente chama da doença de Peyronie, que é quando a gente tem a formação de uma placa fibrosa, certo? Normalmente aqui na fáscia do pênis, e aí essa placa fibrosa vai promover uma curvatura excessiva do
pênis, né? Uma curvatura além da fisiológica. E aí, eu trouxe aqui algumas imagens reais para vocês verem. O tratamento dessa doença é cirúrgico, certo? Para remoção da placa fibrosa e para restituição da anatomia normal. Sobre o prepúcio. A gente viu que o revestimento mais externo do pênis é a pele. E aí, quando chega na região da glande, essa pele ela dá uma volta para formar o prepúcio. Tanto é que o prepúcio ele é formado por pele, tanto na parte interna quanto na sua parte externa. E aí, quais são os elementos do prepúcio? A gente tem o orifício prepucial, que é a abertura do prepúcio, certo? O orifício ele é só um espaço. Ele não é uma estrutura propriamente dita. Já o anel prepucial é essa estrutura aqui que circunda o prepúcio. Então, o orifício prepucial é delimitado pelo anel prepucial. A gente tem o frênulo do prepúcio, e aí o frênulo do prepúcio ele se continua com o septo da glande, certo? A gente tem essa continuidade. E a gente tem a cavidade do prepúcio, que é o espaço, né, que fica entre a glande e a parede do prepúcio. E a gente tem aqui, ó, esses dois pontinhos, são as glândulas prepuciais. No caso aqui, para ser mais específico, se a gente apontar essa estrutura, seria o ósteo das glândulas prepuciais, mas a gente pode considerar como sendo a glândula prepucial propriamente dita. E aí, só para vocês visualizarem melhor, a gente tem aqui, ó, a delimitação da abertura do prepúcio, é o anel prepucial, e a abertura, o espaço propriamente dito, é o orifício prepucial, o orifício do prepúcio, né? E aí a gente tem aqui o espaço prepucial, que é justamente entre a glande e a parede do prepúcio. E em relação ao prepúcio, a gente tem uma correlação clínica bem importante, bem prevalente, que é a fimose, que é quando o anel prepucial ele é muito ocluído, certo? Ele é bem reduzido e a glande não consegue ser exteriorizada. Isso pode dificultar a micção, certo? Em crianças, como a gente pode ver aqui que está bem ocluído, isso dificulta bastante a micção. E em casos de homens adultos, né, adolescentes adultos, é muito incômodo na relação sexual e prejudica também na ejaculação. E aí o tratamento é cirúrgico, eu trouxe aqui uma imagem da correção cirúrgica da fimose. E agora a gente vai começar a falar da vascularização do pênis. Primeiro com a irrigação arterial, certo? Vai partir lá da artéria ilíaca comum, certo? Vai sair a artéria ilíaca interna, da qual sai a artéria pudenda interna. E vai ser da artéria pudenda interna que vão sair todos os ramos arteriais que vão irrigar o pênis. E aí a gente tem aqui, ó, aqui a gente está com um corte, né, mediano, uma vista medial da cavidade pélvica. A gente tem aqui a artéria aorta, a aorta abdominal, que vai emitir as artérias ilíacas comuns direita e esquerda, e das artérias ilíacas comuns vai sair a artéria ilíaca interna e a artéria ilíaca externa. A artéria ilíaca externa aqui, ela está seccionada. Da artéria ilíaca interna, certo, que é essa artéria aqui, mais calibrosa, vai sair a artéria pudenda interna, que é essa artéria aqui, certo, que vem até aqui. Então, a gente tem aqui a artéria pudenda interna. Então, porção abdominal da aorta, de onde saem as artérias ilíacas comuns, artéria ilíaca interna, artéria pudenda interna. E da artéria pudenda interna vão sair os ramos que vão para o pênis. Aí aqui, só para mostrar para vocês, a gente tem um corte transversal, né? E a vista inferior aqui da pelve, do assoalho da pelve. E a gente consegue ver a artéria pudenda interna, essa artériazinha aqui, ó, que atravessa essa estruturazinha fibrosa aqui. Essa artéria que passa por dentro aqui é a artéria pudenda interna, certo? Essa artériazinha aqui, que passa por dentro.
E aí, só mostrando mais uma vez a artéria pudenda interna aqui, e ela vai se continuar aqui emitindo os ramos que vão para o pênis. O primeiro ramo que, que essa artéria emite é o ramo do bulbo do pênis, né? A artéria do bulbo do pênis. Tá aqui o bulbo do pênis, certo? Então sai a artéria do bulbo do pênis. Da artéria do bulbo do pênis vão sair alguns ramos arteriais que vai vascularizar também as glândulas bulbo-uretrais, certo? Aí, mais para frente, a gente tem a artéria pudenda interna emitindo a artéria uretral, que vai vascularizar a uretra, que passa dentro do corpo esponjoso. E os ramos terminais dessa artéria pudenda interna vai ser a artéria dorsal e a artéria profunda do pênis. Então, só para mostrar aqui, a gente tem a artéria pudenda interna, que emite o primeiro ramo, a artéria do bulbo do pênis. Depois emite a artéria uretral. E os ramos terminais é a artéria dorsal do pênis e a artéria profunda do pênis. A artéria profunda do pênis ela vai entrar nos corpos cavernosos. E aqui um corte transversal do pênis, né? A gente vê os corpos cavernosos e essas artérias no centro dos corpos cavernosos são as artérias profundas do pênis. E essas daqui são as artérias dorsais, direita e esquerda. Então tá aí a artéria profunda do pênis. E aí, essa artéria profunda do pênis vai emitir pequenas artérias que vão se ramificar aqui por dentro de todo o corpo cavernoso, que são chamadas de artérias helicinas. E são essas artérias que vão promover o suprimento vascular para ereção, né, para encher esses corpos cavernosos de sangue. Então, tá aqui as artérias helicinas. Já a drenagem venosa, certo? No sentido contrário, a gente tem as veias dorsais do pênis. Essas veiazinhas aqui, que a gente vê por aqui, são ramos das veias dorsais do pênis, e elas vão drenar para a veia dorsal do pênis. A gente tem duas veias dorsais, a veia dorsal superficial e a veia dorsal profunda, certo? Essas duas veias, tanto a dorsal superficial quanto a dorsal profunda, vão drenar o sangue venoso para o plexo prostático, certo? Esse plexo aqui. E daí o sangue que sai do plexo prostático vai se continuar com veias homólogas, né, com veias de mesmo nome das artérias, até a veia cava. Em relação à drenagem linfática, a gente tem aqui os grupos de linfonodos para onde são direcionados a drenagem do pênis, que são os linfonodos inguinais profundos e os inguinais superficiais. Como Mariana falou, saber sobre os linfonodos é importante para a gente investigar metástases de tumores. Por exemplo, um câncer do pênis, certo? Um câncer de pênis, que entra em metástase, as células elas vão se dirigir pela corrente linfática primariamente para os linfonodos inguinais, tanto superficiais quanto profundos. E daí, dos linfonodos inguinais superficiais e profundos, a gente vai para os linfonodos ilíacos externos, certo? É importante não confundir, porque a vascularização ela vem pela ilíaca interna, mas a drenagem linfática ela vai pela ilíaca externa, que se continua com os ilíacos comuns. Então, só para destacar aqui, a gente tem os linfonodos inguinais profundos, os linfonodos inguinais superficiais. E aí eles seguem para os linfonodos ilíacos externos e, por fim, para os linfonodos ilíacos comuns e aí para os linfonodos lombares e vai seguindo toda a cadeia de drenagem linfática. Em relação à inervação, a gente vai ter a inervação simpática e a inervação parasimpática do pênis. É importante saber que elas têm funções diferentes, certo? No pênis. A inervação simpática, ela é responsável pela ejaculação, enquanto que a inervação parasimpática, ela é responsável pela ereção. E daí a gente vai ter os nervos que vão garantir essa inervação simpática, eles são provenientes, né, de nervos esplânicos menores, nervos esplânicos lombares e nervos esplânicos sacrais. E a inervação parasimpática, ela vem dos nervos esplânicos pélvicos. Mas a inervação mais importante aqui para a gente é a inervação sensitiva do pênis,
certo? Que é quem é responsável pela sensibilidade, que é através desses dois nervos aqui, certo? Um direito e um esquerdo, que são os nervos dorsais do pênis. Então, a gente tem o nervo dorsal, direito e esquerdo. Por que eu digo que esse é o mais importante? Porque é o que dá para a gente ver na prática. Aqui na região dorsal do pênis, a gente tem essas três estruturas, certo? Que a gente consegue, tem uma peça específica lá no laboratório que foi dissecada para mostrar o nervo, a artéria e a veia que ficam no dorso do pênis. E aí tem um macetezinho para lembrar a ordem, né, e para ajudar a diferenciar, porque a gente sabe que no cadáver é bem difícil diferenciar essas estruturas, que seria nave. N de nervo, A de artéria e V de veia. E isso aqui seria no sentido de lateral para medial. Então, de lateral para medial, a gente tem nervo, artéria e veia. Lembrando que o nervo são dois, tem direito e esquerdo, então é importante dizer antimeria. A artéria são duas, direita e esquerda, é importante dizer antimeria, mas a veia é apenas uma, certo? Mediana. Então, a gente tem o nervo dorsal do pênis, a artéria dorsal do pênis e a veia dorsal profunda. Outra coisa que tem que tomar cuidado aqui é que o nervo ele é chamado apenas de dorsal do pênis, a artéria dorsal do pênis. Mas a veia você tem que destacar que é a veia dorsal profunda do pênis, porque a gente também vai ter a veia dorsal superficial, certo? E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa aí que não entendeu? Acho que todo mundo entendeu, então, né? Eu vou interromper a gravação.